Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Na mesma carta, nós vamos ler no capítulo 1, versículo 5. Assentados, no entanto, com toda reverência, preste atenção na leitura da palavra de Deus. A palavra de Deus nos fala: procura apresentar-te a Deus aprovado, com o obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra, diga alguém, da verdade. No mesmo livro, capítulo 1, versículo 5, diz: trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, ou que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó, Lóide, e em tua mãe, Eunice, e estou certo que também habita em ti. Oremos. Pai, obrigado, porque a fé dos nossos irmãos antepassados habita em nosso coração. Obrigado, Pai, porque um dia alguém se importou e pregou o Evangelho, e através da ação do Teu Espírito abriu os nossos corações e a nossa mente, o nosso entendimento, e nós podemos compreender e aceitamos Cristo como Salvador. Ó Pai, não existe presente melhor e nem maior que a vida eterna. E obrigado, Pai, porque o Senhor concedeu a cada um de nós que crescemos em Cristo Jesus. Abençoe, Pai, as nossas vidas nesta noite. Fale aos nossos corações neste pequeno devocional, pois já tivemos uma mensagem em todo o culto que falou no fundo de nossos corações. Por isso eu oro e peço em nome do amado Filho de Jesus Cristo. Amém e amém. Paulo nos fala que nós precisamos lembrar, trazer à memória, e eu e você somos fascinados a lembrarmos de coisas boas. Não, pastor, nós somos fascinados, marcados a lembrarmos de momentos ruins. E muitas vezes nós lembramos de situações que nos prenderam no passado. E nós estamos aqui hoje não para falarmos de situações ruins, nós estamos aqui para falar de coisas grandes que Deus fez em nossas vidas e que marcou a nossa vida. Irmãos, quando eu tinha 7 anos, eu ia completar 8 anos naquele ano. Alguns vão dizer faz tempo, faz um pouquinho. Com certeza naquela época o irmão João Carlos ainda tinha cabelo preto, né? Eu aceitei Jesus como meu Salvador. Deus tocou na vida de um missionário norte-americano que saiu lá dos Estados Unidos, na mesma época que pastor Jaime Rose saiu dos Estados Unidos e vieram para o Brasil. Pastor Jaime ficou em São Paulo e o meu pastor foi para o sul. Eles marcavam viagens juntos para os Estados Unidos, iam juntos, mesma missão. Mas através daquele homem eu pude conhecer a Cristo como meu Salvador. Eu tinha um tio que constantemente ajudava na igreja. Ele não era aquele crente, sabe? Aquele crente. Mas ele era crente. E ele tinha um ministério. E o ministério dele era dirigir uma Kombi. E a minha casa era mais longe de todas. E ele passava na minha casa para me pegar, para me levar para a igreja. E na volta ele me deixava em casa, e assim era o ministério dele
nos cultos. Depois o próprio pastor me pegava em casa, me levava para a igreja, e ali eu cresci aprendendo a palavra de Deus. A fé que foi colocada não foi da minha avó, não foi da minha mãe, foi de um tio e de um pastor, mas que traz a memória, Os anos passaram, e depois do começo houve um período que Paulo nos fala, o período intermediário. Este período é o período que eu classifico na minha adolescência. Foi tempo difícil, mas tempo que marcou a minha vida, pois meus pais não eram crentes e nem toleravam crentes, e tinha um filho crente, e eles diziam: para que ir no culto, todos os cultos? E eu dizia: pai, mãe, só tem 3 cultos na semana, não é todos os dias, e é pequenininho, meia hora, 40 minutos só de mensagem, eles cantam muito, mas pregam pouco. E aquele tempo então Deus foi trabalhando em minha vida, foram os momentos mais difíceis, e com 17 anos, eu consegui ganhar meus pais para Cristo com o meu irmão, e alguns dos irmãos conheceram o meu irmão no último ano, alguns conhecem meus pais, com muita luta, quase 10 anos orando por eles, e Deus deu esse privilégio de ganhá-los para Cristo. Um ano antes de sair para me preparar no seminário, que é a segunda fase de Paulo. Paulo nos fala na carta que nós lemos no capítulo 2, versículo 14: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Deus tocou no meu coração e colocou no meu coração que eu precisava fazer por outros aquilo que outros tinham feito por mim, mas para isso eu precisava me preparar, e lá no sul não tinha um seminário, a minha igreja não tinha um instituto como temos aqui. Na verdade, a minha igreja estava sem pastor há 3 anos, e eu disse: eu vou me preparar. E naquele ano, com 18 anos, em fevereiro, dia 2 de fevereiro, meus pais saíram do Rio Grande do Sul e me levaram lá no Paraná, 1.400 quilômetros de carro, um dia de viagem, e me deixaram um seminário, que eu fiquei 1 ano orando, visitando os seminários, para que Deus tocasse qual seria o seminário que Deus tinha preparado para mim. E lá já tinha 3 amigos, irmãos em Cristo, gaúchos. Um ainda não era pastor, estava estudando, era o Fabiano, famoso Pinto na época, hoje pastor Fabiano. O Gilney, que um dia vocês vão conhecer, que tinha cabelo, que é do tamanhozinho do Silvio, né, tadinho, não cresceu. E a irmã dele, a Deise, que já estavam lá. E quando meu pai me colocou, ou quando me deixaram no seminário, nós participamos de um almoço junto, e o cardápio era arroz, feijão, salsicha partida ao meio, frita num lado e no outro, com alguns pedacinhos de cebola. E era uma salsicha para cada um. Meu pai olhou para aquilo e disse: não dou uma semana para este gaúcho voltar para o sul. Para a felicidade dele ou não, eu escutei isto. E vocês sabem que se existe um defeito na vida de um gaúcho, é não voltar atrás, o orgulho ferido.
Se Deus não quer dar carne, a gente come linguiça. E quando não tinha linguiça, era cebola fatiada à milanesa, só que era só 2 pedaços para cada um. Quando não era a sopa do espanto, fazia-se um caldo, colocava só as patas das galinhas para cima, e era aquilo que nós tínhamos que comer. Mas foi os anos que Deus mais trabalhou na minha vida, porque Deus queria ensinar: maneja bem a palavra da verdade. Sabe por quê? O texto fala que para ser obreiro, primeiro precisa manejar bem a Bíblia. Deus queria me preparar um dia para se tornar obreiro. E terminando o seminário, Deus me levou para o Mato Grosso, Nova Chavantina. Alguém conhece Nova Chavantina? Você já passou por lá, né? Então você sabe muito bem o que é Nova Chavantina. É uma benção. Um gaúcho acostumado com frio, pegando Mato Grosso. Durante um ano, estágio. A cidade, quem conhece sabe, é dividida por um rio. É a Velha Chavantina e a Nova Chavantina, conhecida por quem conhece. É uma cidade pequena. Nós andamos casa por casa. Nós visitamos todas as casas em um ano da parte Nova Chavantina. Não ficou uma casa sem receber a gente. Só que nós chegamos lá e as propostas eram boas. Vai ter tudo para vocês. E quando nós chegamos, a primeira surpresa, nós íamos morar no lado da igreja. Só que não tinha ninguém na rodoviária nos esperando para carregar as nossas bagagens. Algumas caixas de papelão, de tanque, de fogão, com roupas, eletrodomésticos, as coisinhas que nós tínhamos. E nós tínhamos algumas coisas na escola, e eles falaram para nós: não pode vender tudo, nós vamos dar tudo para vocês. Uau! E nós chegamos pela fé, e não tinha ninguém nos esperando. Nós arrumamos uma carroça, com um cavalinho, e ele ia levando a nossa bagagem, e o cano de escapamento ia vazando. Sorte que era verde. Chegamos na casa, a casa não tinha forro, choque cultural tremendo. A cama, o colchão, era de 3 centímetros. Para reforçar o colchão, colocaram palha embaixo, para ficar mais forte. A nossa mesa era 50 centímetros por 80, com 4 cadeiras. Você colocava os pratos, ou você colocava as panelas. As duas coisas não davam, e não podia receber visita. O sustento era curto, o nosso café da manhã, nós podíamos comprar um pacote de café 500 gramas, do mais baratinho. E graças a Deus que existe uma coisa chamada bolacha Mabel. Nós tínhamos que dividi-la por um mês. Quando chegava a visita, nós olhávamos um para o outro e dizíamos: quem vai comer as nossas bolachas agora? Arroz, feijão e alguma mistura quando algum dos irmãos davam. E graças a Deus que tem um rio, quem conhece sabe, e tinha irmãos que sabiam pescar. Eu sou péssimo em pescaria. Mas um ano nessa luta, um ano, nesse sofrimento. Refrigerante quando alguém dava, carne assada, saudade do Rio Grande do Sul.
E nós começamos a orar. Senhor, o Senhor sabe, nós queremos fazer a Tua vontade, nós queremos ser obreiros, nós sabemos que o povo aqui precisa, mas nós queremos outro lugar. E nós ficamos 6 meses orando, e de repente alguém nos liga, pastor Fabiano na época, que não era pastor também na época, ele estava indo para o Paraná, e um colega nosso, que pegava as mensagens do pastor Rômulo lá em Londrina, para transmitir numa rádio em Marilândia, tinha entrado em contato dizendo que o pastor Rômulo estava atrás de um casal, que a esposa soubesse tocar instrumentos, e que o homem fosse salvo, e que tivesse feito seminário. Podia tocar algum instrumento, né? E nós dissemos, pode dar o nosso telefone. Isso era no sábado. No domingo ele conversou com o pastor Rômulo, lá em Londrina, e segunda-feira cedo, quem conhece o pastor Rômulo sabe, né? Não deu 6 horas, o pastor Rômulo ligou e se apresentou dizendo que queria nos conhecer, se nós estávamos dispostos a visitar Goiânia e depois irmos a Londrina, mas se nós não gostássemos de Goiânia, estávamos dispensados, poderíamos voltar para trás. Eu disse a ele, pastor, quanto tempo o senhor nos dá para orar? Nós já estávamos orando 6 meses. Ele disse, se você me responder hoje à tarde, eu sei que é a resposta de Deus. Eu disse, nós somos batistas, tradicionalistas, fundamentalistas, bíblicos. Esse pastor é pentecostal. Amor, não vai dar certo, né? Mas vamos orar. E nós tínhamos recebido algumas propostas antes, né? Propostas de vários jeitos. Mas nós respondemos, queremos sim visitar Goiânia. E a missão colocou empecilho, né? A igreja colocou empecilho, e nós viemos. Conhecemos irmãos, fomos para Londrina, e o pastor Silval nos levou. E chegando lá, o pastor Daniel Johnson estava lá. E o pastor Rômulo, quando nós chegamos na sexta-feira, quinta para sexta, ele já nos disse o seguinte: se você quer vir, a proposta é a seguinte: você vai sentar no banco e você não vai fazer nada. Você vai não ser chamado de pastor, você vai ficar, você não vai pregar, você não vai dar estudo, você não vai cantar, você não vai fazer nada. Você vai ser só, usa na construção, o orelha, o badeco. Não com essas palavras, mas, né? Mas não dei a resposta agora. Amanhã cedo eu viajo para São Paulo, vocês vão ficar aqui o final de semana e amanhã cedo você me dá a resposta. Isso já era tarde e nós fomos dormir. E eu não dormi aquela noite. E a minha esposa dormia. E eu cutucava ela. Dizia, amor, você sente paz? Sim. Eu dizia, eu não. E passava mais 1 hora e ela dizia, amor, você está dormindo? Aham. Você tem certeza, lá no fundo, do fundo, você sente paz? Aham. Irmãos, eu não dormi aquela noite, lutando com uma coisa chamada eu. Com uma coisa chamada eu. Eu não sabia até então que o eu tinha tanta influência na minha vida. E nós então, no outro dia conversamos, ele disse, topa? Eu disse sim. E ele disse, então, vá, pega as tuas coisas e venha para
Londrina, nós vamos alugar um caminhão. Disse: pastor, não precisa alugar um caminhão. Como? E a mudança? Falei: pastor, quando nós fomos para o Mato Grosso, uma carroça coube. E nós não tínhamos dinheiro para juntar mais coisas durante este 1 ano, né? E quase 2 que nós ficamos lá. Eu falei: não dá para nós irmos de ônibus. Eu falei: então traga outras coisas. E nós tínhamos juntado um dinheirinho na época que daria para comprar um fogão, né? No máximo com um botijão de gás. E nós viemos então para Londrina, para Goiânia, buscar as nossas coisas que estavam na casa da nossa sogra, que estava aqui, para voltarmos para Londrina na próxima semana. E nós no ônibus dizendo: quando nós chegarmos em Londrina, nós vamos alugar uma casa, né? E o pastor Romo já mandou a resposta: aluguei um apartamento perto da igreja. E de repente, nós fazendo planos de comprar um fogão, né? E o botijão, e depois de um tempo comprar o colchão, e depois de um tempo daí comprava a mesa, a geladeira. Nós planejando na cabeça, né, como nós iríamos fazer. E no meio tempo alguém perguntou: mas você não perguntou quanto você iria ganhar, né, em Londrina? Eu disse: irmão, menos do que eu ganho no Mato Grosso, eu acho que eu não vou ganhar. Mas se eu ganhar menos, Deus sustentou lá. Deus sustentou? Foi difícil, foi, mas Deus sustentou. E na época era o dobro. Quando nós chegamos em Londrina, eu fiquei sabendo, era o dobro do que nós ganhávamos no Mato Grosso, e com custo de vida bem menor do que nós tínhamos no Mato Grosso. E quando nós chegamos na rodoviária, eu ligando para pessoas, né, porque Paraná, nós tínhamos feito seminário lá, na época o meu cunhado morava lá, eu falei: arruma uma carretinha, né, porque nós temos que carregar as nossas coisas. Ele disse: eu tenho um cadete. Eu falei: cabe dentro. E quando nós chegamos na rodoviária, pastor Romo estava lá, seu Durval estava lá, né, o meu cunhado estava lá, o pastor Davi Smith estava lá, com uma caminhonetona. E eles pegaram, né, pastor Romo nas caixas, colocaram em cima da caminhonete. E nós olhando um para o outro dizendo: que diferença, né? Mato Grosso sozinho, e aqui nós estamos amparados. Quando chegamos no apartamento, 3º andar, sem elevador, seu Durval, pastor Rômulo rolavam as caixas, né? O pastor Rômulo é um porte físico, né? Quando nós chegamos, ele entregou a chave para a Cláudia e disse: vai lá e vê se você gosta do apartamento. E ela foi lá e abriu a porta do apartamento. Tinha geladeira, tinha armário, tinha fogão, tinha mesa, tinha cadeira, tinha sofá, tinha um rack, mesinha de centro, tinha cama, tinha colchão dos grandão, tinha guarda-roupa. E ele disse: isso é de vocês. Se amanhã Deus mandar vocês para outro lugar, isso é de vocês. Vocês têm que levar. Isso não é nosso. Isso é presente de vocês. E ele tirou o envelope, que nós guardamos o envelope até hoje. Já está vazio, né? Ele disse: isso aqui é para passar o mês. E eu disse: pastor, já estamos mais do dia 20. Não, isso aqui é para terminar. Dia 1º você recebe o seu sustento. Eu disse: pastor, é muito. Ele disse: é pouco.
Eu fui bombardeado na época, os colegas de seminário, o pastor Fabiano lembra, que ficar no banco, começar do zero. Propostas foram feitas. E um ano, naquela igreja de Londrina, nós chegamos bem no comecinho, um ano, a igreja de Londrina, tinha cerca de 120 pessoas frequentando os cultos. Em um ano e meio, o prédio estava pronto. Um ano depois eu fui ordenado. E pessoas diziam: por que não vai para outro ministério? Por que não vai assumir igreja? Eu dizia e eu digo: como posso abandonar alguém que fez algo por mim sem me conhecer? Como posso abandonar algo, ou alguém, ou ministério, que fez tanto por mim, sem me conhecer? Depois de 5 anos em Londrina, ele fez um convite. Vamos para Goiânia. Vamos começar um trabalho em Aparecida. Juntos. Ele disse: se for juntos, eu topo. Nós viemos, ficamos 3 anos aqui. Já estamos 3 anos em Aparecida. Passamos momentos muito alegres com os irmãos. Os irmãos viram a minha filha. Nós chegamos aqui, descobrimos diabetes. Minha esposa fez algumas cirurgias, mas Deus tem sido bom demais. Tudo começa com uma pessoa. Tudo começou com uma pessoa. Deus, eu sei que Deus está atrás disso tudo. Deus agiu, Deus trabalhou. Mas alguém planejou isto. Davi planejou: eu quero um templo para Deus. Alguém precisa planejar, alguém precisa pensar. Investiu. Deus usou essa família para ser uma grande bênção em nossas vidas. Eu sei que Deus usou essa família para ser uma grande bênção na sua vida. Usou essa igreja para ser uma grande bênção na sua vida. Eu estava vendo a tia Adriana cantando aqui na frente, né? Com a Adriele. Eu pensando, foi professora delas. 1ª, 2ª, 3ª geração. 21 anos. Eu não estou desde o começo. Eu tenho 10 anos de TBM. Mas eu sou grato a Deus por fazer parte desta família. Vamos orar. Pai, obrigado